Como nós vemos o ambiente físico quando estamos projetados, portanto, desde um ponto de vista de fora do corpo? É idêntico ao que nós vemos aqui com os olhos físicos? Há diferenças? Vamos falar sobre isso num momentinho, fique comigo. Olá, aqui estamos em mais um bate-papo sobre o nosso universo físico e não físico. Este canal é sobre evolução da consciência e visa ajudar você a assumir o controle do seu desenvolvimento espiritual e na vida física. E como nós vamos falar hoje de como vemos o mundo físico a partir da nossa projeção, esse é um tema muito importante. Aproveito para recordá-lo que publico vídeos em português todas as semanas, mas publico também vídeos em outros idiomas. Então, fique de olho e clique naqueles que têm o thumbnail com o texto em azul. Estes são os em português, tá bem? Quanto às percepções nossas, quando estamos projetados, quando estamos fora do nosso corpo, é muito importante compreender o que é que varia, porque a maioria das pessoas, principalmente quando elas têm menos experiências ou tiveram ainda poucas experiências lúcidas fora do corpo ou rememoradas, o que elas têm a expectativa é de saírem e enxergarem o mundo físico igualzinho elas veem aqui com estes olhos físicos. Em primeiro lugar, isso já é muito esquisito, não é? Porque cada um de nós vê a vida física de maneira ligeiramente diferente. Alguns de nós vê cores mais intensas do que outras pessoas veem. Alguns de nós vê muito bem, outros precisam dos óculos para poder enxergar. Então é natural que haja diferenças mesmo aqui no nosso tipo de visão da vida física. Mas quando nós falamos da visão, quando estamos fora do corpo, mas a visão do mundo físico, isto é bastante complexo. Por quê? Porque na realidade há vezes em que nós estamos projetados num nível dimensional que não tem contato com o mundo físico aqui. Portanto, o que nós vemos não tem nada de físico. Nós estamos vendo completamente um ambiente ou uma comunidade que já é totalmente não física, mas há momentos em que nós estamos ali, naquela dimensão sutil, não física, mas estamos próximos o suficiente aqui deste plano material para podermos enxergar um pouco ainda dos elementos físicos. O que acontece? Às vezes, nós estamos projetados nessa condição, ou seja, aqui mais próximos, não é, do ambiente físico, próximos dimensionalmente falando, mas estamos naquela condição e por alguma razão, sintonizamos muito mais com o ambiente físico. Então, enxergamos o ambiente físico bastante preciso, com pequenas diferenças com relação ao que o ambiente normalmente é. Mas em outros momentos, nós estamos vendo mais os elementos não físicos ou energéticos presentes naquele ambiente do que os elementos físicos. Então nós vemos, sabemos onde estamos, por exemplo, seja o nosso quarto, sabemos, reconhecemos que é o nosso quarto, mas tem muita coisa que é diferente. E isso às vezes nos confunde um pouco, e é porque neste caso nós estamos captando mais os elementos sutis do que os elementos físicos densos. É claro que eu estou falando de uma projeção lúcida, né, gente? Que a gente está ali, não está imaginando, aquilo é realmente o que nós estamos vendo. O que se passa e como explicar isto? Pelo fato de que nós estamos observando as energias do ambiente, às vezes há locais em que nós vemos maior iluminação do que normalmente existe, ou menor, ou vemos passagens. Em geral, a maioria das pessoas percebe o ambiente como sendo maior do que ele verdadeiramente é na vida física. Por quê? Porque além dos elementos que ela já conhece, ela está vendo outras coisas. Então, como que na nossa mente aquilo registra como sendo um ambiente maior. Claro que não é sempre assim, mas na maioria das vezes é assim que acontece a nossa percepção daquele ambiente. Quando nós estamos vendo as energias de modo geral, generalizado, às vezes parece que fica até um pouquinho fora de foco, não é bem fora de foco, como embaçado, porque é como se tivesse uma neblina, uma névoa, né? Então nós olhamos e fica um pouquinho difícil de focar, isso é normal muitas vezes, por estarmos enxergando as energias todas no ambiente. Ou às vezes vemos áreas em que nós percebemos elementos ou objetos que não estão ali na vida física. E quando vamos, às vezes, tentar observar algo que é físico, por exemplo, você tem um livro e você quer tentar ler o título do livro, ou tem um relógio e você quer ver
como é que os ponteiros estão marcando, ou que hora está marcando naquele relógio. Então nós temos que focar muito bem a visão para algo muito delicado, muito sutil, muito específico da dimensão física, e isso não é tão simples. Às vezes a gente faz força e não consegue ajustar o foco da visão o suficiente para conseguir ler ou ver certos detalhes. Há casos em que conseguimos, mas a maioria das vezes isso tende a ser mais complexo do que as pessoas imaginam. Enfim, era essa a ideia que eu queria compartilhar com vocês. Espero que para aqueles de vocês que já tiveram experiências isso ajude. E muito obrigada por estar comigo. Nos vemos no próximo vídeo.